Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal TM aqui. Faz um tempinho que eu não posto vídeos, né? Mas outro dia eu fui desafiado, né, a postar mais um vídeo aí. E um vídeo recente, porque eu conversando com um rapaz, ele falou que o mercado se atualizou, que não é mais como era antes, né? Então provavelmente o que eu ensinava não funcionava tal. E eu falei para ele, olha, o mercado ele não muda. O padrão de comportamento do mercado é o mesmo, né? Pode passar anos e anos aí, não vai mudar. E aí ele me desafiou a fazer um vídeo recente. Então, o tempo que me sobrou foi esse, é um domingo, tá em OTC, mas mesmo assim eu vou explicar aqui no gráfico, porque isso aqui ele acontece muito mais em mercado aberto do que, né, em mercado fechado, tá bom? Mas eu peguei aqui dois exemplos aqui no gráfico aqui, né, bem interessantes, e eu vou mostrar aqui para vocês que funciona em qualquer tempo, qualquer ano. Eu ensinei isso aqui há um ano atrás, 2 anos atrás, e a gente está em 26/7/2026 e funciona do mesmo jeito. O padrão é o mesmo, não muda, tá? Então, para você que me desafiou a fazer um vídeo recente, atual, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre trabalhei, quem já me conhece, você que me conhece, que está vendo meus vídeos aqui, que já comprou meus vídeos, que está me vendo aqui nesse vídeo, sabe que eu sempre falei que eu sempre operei e opero o padrão gráfico, né? O padrão de comportamento do mercado, não muda isso aí. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, objetiva, né? Como se eu estivesse ensinando uma criança de 10 anos de idade. Coisa simples, tá? Eu vou desenhar aqui e você já vai entender como é que funciona. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o Point of Fix. Então vamos lá. Então o que eu quero que você entenda? Se eu tenho um movimento, deixa eu só, deixa eu só colocar aqui uma tela preta para ficar mais fácil a visualização. Se eu tenho um movimento forte de baixa, certo? Um movimento forte de baixa, eu preciso só identificar isso aqui, ó. Um movimento forte de baixa. O que vai fazer com que eu tome a minha decisão, e agora você vendo esse vídeo, para você entrar numa operação. O último candle, grava isso, o último candle do movimento contrário é o mais importante em uma zona de suporte ou de resistência. Então se eu tenho nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu tenho um suporte vindo lá de trás, ó, vindo lá de trás, certo? Eu tenho um suporte, que o gráfico se movimenta da esquerda para a direita. E eu tenho um suporte. Eu tenho um movimento forte aqui, ó, um movimento forte de baixa, correto? O último candle é o mais importante. O mais importante, eu vou fazer de amarelo, ó. Esse candle aqui, ó, é o último candle do movimento de baixa. Eu marco aqui, ó, a máxima, preste muita atenção nisso aqui, a máxima e a mínima dele. Correto? O que eu tenho que aguardar? Um rompimento da máxima. Se eu estou em uma zona de suporte, eu tenho que aguardar um rompimento de máxima. E se eu estou em uma zona de resistência, que nem no caso aqui, quando eu mostrar esse exemplo, logo em seguida eu vou mostrar o exemplo de baixa, tá bom? E vou mostrar aqui no gráfico como é que funciona. O que eu tenho que me atentar? Sempre na última vela do movimento. Então, eu tenho que observar o seguinte: o rompimento dessa máxima. Sempre a máxima tem que ter o rompimento. Então, eu vou dar esse exemplo com um padrão de engolfo, tá? Um engolfo de alta. Então, ela tem que romper essa vela aqui, ela tem que ser uma vela positiva, rompendo a última vela negativa do movimento, tá bom? Então, tocou em um suporte. Aconteceu esse padrão aqui, o que acontece?
A última vela foi rompida. Lembre-se, a última vela do movimento contrário é a vela mais importante. Essa vela positiva rompeu. O que eu tenho que aguardar para fazer a minha entrada? O segundo ponto que eu tenho que observar, o segundo ponto é a abertura dessa última vela. A abertura dessa última vela é a zona mais importante depois do rompimento. Então você tem dois pontos. Primeiro, o rompimento da máxima da última vela do movimento contrário. Então eu estou em suporte, eu tenho que observar o rompimento da máxima da última vela de baixa. Primeiro ponto, rompeu. O candle positivo, ele rompeu com o corpo. O rompimento tem que ser com o corpo, não pode ser o rompimento com pavio. O rompimento com pavio não é rompimento, é corpo. Rompeu aqui. O que eu tenho que aguardar agora? Eu tenho que aguardar o nascimento dessa próxima vela. Ela tem que tocar aqui, ó. Ela tem que tocar na abertura da última vela do movimento contrário. Ela tocou aqui, eu vou fazer a minha entrada para alta. Simples assim. Vou fazer a minha entrada para alta. Pum. É isso. Eu vou pegar o que? A retração dessa vela, ela testando a zona de liquidez, né? Dessa última vela do movimento contrário que foi rompida. Simples. Simples e objetivo. Correto? Esse é a entrada para alta. Agora vamos lá. Entrada para baixa. Vamos lá. Eu tenho aqui uma resistência. Eu vou marcar sempre no pavio. Ó, marquei o pavio. Eu tenho a resistência e vou marcar a abertura da vela. Ó, marquei a abertura. A abertura eu coloquei uma linha amarela para facilitar, tá bom? Então vamos lá. Chegou aqui, ó. Esse candle, ele vem aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Esse candle, ele veio aqui, ó. Tocou aqui. Certo? O que aconteceu aqui? Ele tocou. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Vou entrar na resistência quando tocar lá em cima? Também não. Porque eu não sei o que está acontecendo. Não vou entrar. O que vai fazer eu tomar decisão para entrar, fazer uma operação aqui? Se esse candle aqui, se acontecer isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Certo? Aconteceu isso aqui. Eu vou fazer a minha entrada? Não. Eu não vou fazer. Por quê? O último candle, eu quero que decore, vou frisar muito isso. O último candle da força contrária é o candle mais importante. Então o que eu faço? Se esse candle verde é o último candle da força contrária, apareceu um candle vermelho, o que eu vou aguardar? Rompimento de mínima. Eu estou em uma resistência. Para que eu pegue a reversão, eu tenho que trabalhar com o quê? Com rompimento de mínima do último candle da força contrária. Lembra, aqui o último candle da força contrária é a força de baixa. Eu aguardei o rompimento dele. Agora eu preciso aguardar o rompimento de um candle de alta. Eu tenho que aguardar o quê? O rompimento da mínima dele. Para que eu possa entrar na reversão do movimento. Isso aqui é uma estratégia de reversão muito, muito simples. Funciona em qualquer mercado. Forex, opções binárias, criptomoeda. Funciona muito bem. É só você entender isso. Nesse exemplo, eu utilizei o quê? Um padrão de candle, que é um padrão de engolfo, onde uma única vela ela vai engolfar com o corpo, fechar, engolfando a última vela do movimento. Nesse caso aqui, para baixo, eu vou utilizar o quê? Um padrão que não é um padrão de engolfo. Vamos supor aqui, nesse exemplo, que essa vela, ela não rompeu a mínima, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que observar o que, ó? Primeiro ponto, eu coloco uma linha aqui, ó, na abertura dessa vela de alta e no pavio dela, certo? O que eu tenho que aguardar? Um candle vermelho
romper com o corpo essa mínima, ou seja, o pavio. Rompeu o pavio, lembre-se que rompeu na segunda vela. Pode ser na terceira, na quarta, na quinta, não importa. Tem que acontecer o rompimento da última vela do movimento contrário. Rompeu, o que eu tenho que aguardar? O toque aqui, ó, no corpo, né, ou seja, na abertura da última vela do movimento contrário. Tocou aqui, pronto. Eu faço a minha entrada exatamente aqui, ó. Simples. A mesma coisa aqui, ó. Entrada aqui, ó. Para quantos minutos? Se eu estou no gráfico de 5 minutos, eu quero pegar uma retração, eu trabalho com a vela um tempo de expiração de 5 minutos ou de 10. Depende. Se você trabalha num tempo gráfico de 15 minutos, retração para 15 minutos. Tá bom? Então vai ficar a seu critério. Eu, particularmente, eu trabalho, se eu estou em um gráfico de 5 minutos, eu trabalho com tempo de expiração para o final da vela, para 5 minutos. Se eu estou em tempo gráfico de 15 minutos, que é um gráfico muito mais seguro para se operar, eu trabalho com o tempo de expiração para uma vela de 5 minutos, de 15 minutos. Então eu trabalho de acordo com o gráfico. Tá? Então 1 minuto é muito volátil, então eu não trabalho com minuto. Só a partir de 5 minutos. E sendo que 15 minutos é muito mais lucrativo, assertivo e lucrativo. Tá bom? Trabalhar com retração nesse padrão aqui de reversão. Então vamos lá. Eu já fiz o desenho aqui, está bem tranquilo, está bem explicado. Agora eu vou mostrar no gráfico que isso funciona, tá bom? Vou mostrar no gráfico. Então vamos lá. Presta atenção. Eu tive aqui, ó, todo esse movimento, ó. Todo esse movimento de baixo aqui, ó. Certo? Todo esse movimento. Qual que é a vela mais importante que eu falei? A última do movimento contrário, ó. Tá aqui, ó. Ela não tem pavio. Não tem problema nenhum. Marco aqui, ó. E notem o que aconteceu aqui. O gráfico subiu. A vela, essa vela aqui, ó. Essa vela que rompeu a abertura. Tá? Como não tem pavio, vale a abertura. Desculpem, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voltando aqui. E o que aconteceu aqui? Essa vela rompeu a abertura, como ela não tem pavio, rompeu a abertura. E o que aconteceu aqui na frente? Olha aqui, ó. Retração. O padrão de comportamento do mercado não muda. Não muda. É a mesma coisa. Não muda. Vamos lá. Vou pegar outro aqui, ó, só para que você entenda. Agora é outro exemplo. Tive um movimento forte de alta aqui, ó. Correto? Qual que é a última vela do movimento? Quando se formou isso aqui, ó. Quando aconteceu isso aqui, eu já sei que essa aqui é a última vela do movimento. O que eu faço? Aqui, ó. Eu só marco o fechamento, a abertura dela, né? E a mínima, ó. Pronto. É só isso, ó. E olha o que aconteceu. Ó, marquei a abertura e a mínima dela. O que aconteceu aqui? Essa vela rompeu com o corpo a mínima da última vela do movimento contrário, que é de alta. E o que aconteceu aqui? Retração. Em seguida houve uma reversão do movimento. Mas a primeira entrada é aqui, ó. Rompeu, você sempre vai entrar no primeiro toque, ó. Sempre. É simples, o padrão não muda, é simples. Isso aqui não muda, é padrão de comportamento do mercado. Isso eu explicava há 2, 3 anos atrás. Estamos em 2026 e a mesma coisa acontece no gráfico. Lembrando, isso aqui eu estou em OTC, eu estou explicando num gráfico de OTC. O mercado aberto, isso aqui funciona direto em mercado aberto, funciona muito, mas muito bem isso aqui, ó. Então só se atenta.
quer operar gráfico de 5 minutos, a partir de 5 minutos, retração de gráfico para 5 minutos, tempo de expiração para 5 minutos. Gráfico de 15 minutos, mais seguro ainda. Retração para 15 minutos, tempo de expiração para 15 minutos. Aguarda o padrão e entra. É simples assim. Não tem segredo. Esse é o padrão que funciona em qualquer mercado. Ok? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E boas operações a todos. Valeu!